Prezados amigos, irmãos, muito bom dia. Pastor Reginaldo aqui no canal Projeto Semear. E em primeiro lugar eu quero te pedir aqui perdão porque no domingo nós não tivemos a mensagem pregada das 7 horas da noite, apenas pelo fato de que aqui onde estou não tinha energia, a internet não estava funcionando e infelizmente justamente naquele horário nós tivemos que nos abdicar de estar fazendo a mensagem do domingo, da sexta-feira, que tanto amo fazer e que Deus colocou no meu coração para fazer de forma ininterrupta. Eu gostaria nesta manhã justamente de falar com você sobre um assunto que eu venho falando já nos últimos programas, nas últimas reflexões que nós temos feito, é justamente sobre o tempo em que nós levamos para receber aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida. E isso tem machucado o coração de muita gente. Muita gente tem, ao longo desta jornada, perdido a fé, deixado de esperar em Deus, e tem deixado alguns até mesmo de acreditar que Deus existe, que Deus faz, que Deus socorre e que Deus cumpre aquilo que prometeu. Eu quero lembrar a você que, biblicamente, nós temos diversas situações, mas quero aqui nesta manhã, de forma rápida e um tanto quanto resumida, dizer a você: pense, se José do Egito ele tivesse colocado rancor no seu coração, se ele não tivesse continuado crendo naquilo que estava acontecendo na vida dele, e que mesmo experimentando dores, como inicialmente ele começou experimentando a traição dos seus próprios irmãos, quando mentiram para o seu pai que uma besta, um bicho no deserto, um animal do deserto, tinha comido a carne dele. Chegaram ao ponto de rasgar as vestes da sua túnica de cores que o seu pai lhe tinha ofertado, dado como presente, e levaram sujos de sangue para que o pai acreditasse que José estava morto. Inicia-se a tradição dos irmãos mentirosos, que em cima dessa tradição de mentir veio então a traição. E a traição levou a mentira, que já era notoriamente uma tradição entre os irmãos, de invejar e de mentir. E então, através da inveja, aplica-se a mentira, e através da mentira, colocam esse menino, chamado José, em um buraco. Mas quando observaram que estava chegando uma carruagem com pessoas que cruzavam o deserto e compravam escravos, esses irmãos venderam o seu próprio irmão José como escravo para esses mercadores que levaram José. E ele foi vendido como escravo ao Egito. Aí começa então o tempo correr na vida de José de uma forma que, humanamente olhando, era tão negativo. Só que eu quero te dizer nesta manhã que aquilo que acontece na nossa vida, por mais que seja negativo, nós temos que ter a convicção que, negativo ou não, a nossa história jamais saiu ou sairá do controle das mãos de Deus. E o Senhor tinha um plano, tinha um projeto na vida de José. Através da traição, através da mentira, através da negação da irmandade, da fraternidade, vendendo como escravo. Simplesmente porque não queriam que aquele rapaz crescesse e eles fossem inferiores a ele. Às vezes, dentro da própria casa, nós enfrentamos situações como essa, de inveja, de mentira, de traição. E aquele menino chega e então ele começa a crescer no Egito, porque ele foi levado para dentro da casa de Potifar. A mulher de Potifar se encanta com o jeito daquele moço e então se oferece a ele, quando ele nega, simplesmente pelo fato dele ser fiel a Deus.
ele disse: eu não trairei o meu senhor, que no caso seria Potifar. Eu não tocaria, porque ele me colocou aqui e disse que tudo que está ao meu alcance nesta casa eu posso mexer, menos na sua mulher. E ele então nega, e aquela mulher, mais uma vez, ela segura um pedaço da túnica que ele estava. E quando o marido chega, fala que foi ele que tentou abusá-la. E naquele momento, então, este rapaz, mais uma vez, ele é traído pela mentira. E jogam ele na prisão. O Senhor começa a trabalhar naquela prisão, preparando o que? O caráter de José. Para que ele não guardasse, como nunca guardou, rancor no seu coração. Mas acreditasse que, independente do momento em que ele estivesse vivendo, o Senhor tinha o melhor para ele. Era apenas questão de tempo de esperar, porque aquilo que Deus tinha mostrado para ele em sonho, uma promessa de que se curvariam diante dele, iria ser cumprido. E então ele se tranquiliza na prisão. E quando eu digo se tranquiliza, eu não estou sendo aqui ingênuo, porque eu sei que humanamente existiam momentos que ele se entristecia. Isso é fato, ele era humano. Existiam momentos em que ele se indagava: Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Mas entre as indagações, entre o tempo da espera, entre o momento dos questionamentos, eu e você, assim como José, em nenhum momento podemos questionar a existência, o poder e o controle daquele que nos prometeu. Ele continua firme no seu propósito, olhando para a promessa e principalmente olhando para quem prometeu. E então este menino, este moço, depois de um tempo, ele é chamado pelo faraó. E ele então diz tudo aquilo que tinha sido sonhado. E faraó lhe coloca abaixo dele apenas como governador do Egito. Nesta manhã o Senhor envia esta palavra para o meu e para o seu coração, para que nós possamos recobrar a nossa consciência. Olhar para dentro de nós a forma com que nós temos vivido e tratado aquilo que nos alcança, de mentiras, de traições, de tapetes puxados, de sermos passados para trás e principalmente de não vermos as coisas acontecendo conosco de acordo com aquilo que nos foi prometido. Te digo nesta manhã, o Deus que te prometeu, o Deus que me prometeu, continua sendo o mesmo. Ele não mudou e jamais mudará. Eu quero orar por você nesta manhã, para que você possa dizer: Senhor, acalma o meu coração no meio da tempestade. E dizer: Senhor, assim como o teu Filho Jesus Cristo acalmou o mar naquele dia em que ele chega e os discípulos estavam só. Assim como o teu Filho acalmou o mar também naquele dia em que ele mesmo dormia no navio. Ele se levanta e o mar se acalma, o vento deixa de soprar. Eu profetizo nesta manhã que na tua vida, aquele que prometeu irá cumprir. E o tempo de Deus é chegado para a vitória na tua vida e na tua história. Oramos com fé nesta manhã. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesta manhã colocando nossas vidas, a nossa história, a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos. Meu Deus, queremos crer, Pai, que o Senhor nesta manhã está entrando com providência para acalmar a tempestade, para acalmar o vento que sopra de forma devastadora, Senhor, nas nossas histórias. E queremos crer nesta manhã e declarar diante da tua grandeza que tudo o que está na nossa vida não saiu do controle das tuas mãos, e que nesta manhã é chegado, Pai, a resposta de muitos questionamentos. É chegado, meu Deus, a resposta de tantas coisas que nós temos perguntado a nós mesmos, e pedimos ao Senhor que lave, purifique e acalme o nosso coração e a nossa mente,
que os nossos pensamentos deixem, Senhor, de titubear e de voar, Senhor, soltos e livres, para podermos falar e pensar contra a tua grandeza e a fidelidade com que o Senhor prometeu e falou. Pai, nós abençoamos agora pelo poder do sangue de Jesus a vida desta pessoa que está, meu Deus, não aguentando mais, que não sabe mais o que dizer, o que fazer e como esperar. Pai, o Senhor é o Senhor do tempo, é o Senhor das tempestades. Meu Deus, o Senhor é aquele que quando quer, Pai, nada, Senhor, pode estar à tua frente. Quando o Senhor quer, o Senhor faz acontecer. Quando o Senhor quer, apenas pelo poder da tua palavra, o Senhor traz à existência aquilo que ainda não existe. Em nome de Jesus, que nesta manhã problemas possam ser solucionados, famílias possam ser refeitas, sentimentos, Pai, que já foram embora possam retornar, que possa levantar este homem e esta mulher que está caído, fortalecer, ó Pai, as suas juntas debilitadas, fortalecer os seus sentimentos, e que esta pessoa possa de volta abrir os olhos espirituais e ver que o Senhor caminha na tempestade. Em nome de Jesus, que a bênção, Pai, chegue hoje, que a resposta chegue hoje, que as portas se abram hoje e que a doença se vá deste corpo, deste homem e desta mulher, e que esta família, Senhor, novamente seja unida e restaurada pelo poder da fé que nós temos no sangue de Jesus. Pai, nós declaramos sobre a vida desta pessoa que ora comigo com fé, bênção, prosperidade, cura e libertação. Meu Deus, que a casa desta pessoa a partir de hoje, Senhor, reine a paz, reine a bondade do teu Espírito Santo, Pai. E em nome de Jesus, que os olhos desta pessoa a partir de hoje não se volte mais, Pai, para aquilo que o mundo está querendo que ela veja. Destruição, apenas, Pai, falta de fé, de força e de esperança. Mas que os olhos dela a partir de hoje se volte para o Rei da Glória, aquele que não perde e jamais perderá o controle de todas as coisas. Entregamos nossas vidas, nossa história, nossa casa, nossa família, nossos trabalhos, nossa vida, Pai querido, financeira, na palma das tuas mãos, e sabemos que os teus sonhos são melhores do que os nossos, os teus caminhos são mais altos, e o Senhor quer para nós aquilo que é de melhor e aquilo que há de melhor. Em nome do Pai nós oramos, do Filho e do Espírito Santo, nós confirmamos bênção e vitória. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, que você possa nesta manhã tomar para si a vitória que vem de Deus, a cura que desce sobre a tua vida, não apenas física, mas também espiritual e sentimental. Que no teu sangue, a partir deste momento, corra pelas tuas veias o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, para que possa purificar todos os teus pensamentos, os teus poros, e que a partir de hoje, no teu corpo, não haja espaço para dúvida, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, nos encontramos amanhã, às 7 horas da manhã. Eu te vejo em nome de Jesus. Até lá.